Olá, queridos e queridas alunas, tudo bem? Sou o professor Rodolfo e hoje vim falar um tema sobre Brasil, que é o tema da questão ambiental no Brasil. Vou compartilhar a tela com vocês. Muito bem, para falar sobre o tema ambiental, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o protagonismo do Brasil na esfera ambiental. A gente sabe que até os anos do regime militar, a temática ambiental não era uma temática premente, né, que ocupava a alta política no Brasil. É de fato a partir da morte do Chico Mendes, em 1989, que ainda era governo Sarney, e a chegada do presidente Collor à presidência em 90, que a gente vai ter uma mudança em relação ao discurso ambiental no Brasil, né? Foi até uma oportunidade que o presidente Collor, na época, teve, né, de se retratar, se redimir para o mundo em relação à morte do Chico Mendes e trazer para o Brasil a Eco 92, né? Então, nós tivemos dois grandes eventos no Brasil, duas conferências na área ambiental, que foram a Eco 92 e a Rio +20, em 2012, que trouxeram muitos chefes de Estado para o país para discutir a temática ambiental, né? Então, a gente percebe que o Brasil passou a ter um protagonismo maior na discussão ambiental internacional. O Brasil passou a ter mais voz com relação ao tema da preservação e conservação de florestas, até porque a maior floresta tropical úmida do mundo está concentrada aqui. Nós temos uma porcentagem grande do nosso território ainda preservada, né, ou conservada. É importante a gente diferenciar aqui que a preservação são as áreas intactas, intocadas, né, e a conservação são as áreas onde a gente tem um uso sustentável. Então, que há uma utilização dessas áreas, mas com algum tipo de controle, com reflorestamento, com estudos de capacidade de carga, né? Então, há essa diferenciação entre preservação e conservação. Um outro tema que o Brasil passou a ter voz também foi com relação ao tema das mudanças climáticas, né? Um tema que a gente tem como muito importante na esfera internacional nas últimas 3 décadas, e a gente sabe da importância da floresta amazônica para o equilíbrio climático do mundo, né? Então, a grande formação de massas úmidas, né, sobre a floresta amazônica, o que faz com que haja uma importância para que essa floresta se mantenha de pé, né, para essa questão climática. O tema dos animais em extinção e outras espécies, né, em extinção. Então, o Brasil fazendo um trabalho grande de defesa, né, dessa pauta de extinção de animais, e o combate à biopirataria e à etnobiopirataria, né, o combate ao roubo de espécies, né, daqui da nossa floresta, e o combate ao roubo de conhecimento de comunidades tradicionais, né, que acabam tendo parte do seu conhecimento levado para fora, cria-se uma patente, e depois a gente tem que pagar por um medicamento, né, que foi criado a partir do roubo do conhecimento de uma comunidade tradicional. Um outro tema relacionado à pauta ambiental, em que o Brasil tem um protagonismo, é o tema da segurança alimentar, né? Então, a gente sabe que hoje existe no mundo essa questão de produzir alimentos para uma população cada vez mais crescente, e a gente sabe também que se produzir só naturalmente, talvez a gente não dê conta de abastecer, né, de alimentar todas as pessoas no mundo. Então, nesse aspecto, entra a discussão sobre a transgenia, a biotecnologia, ou seja, a produção de alimentos com sementes produzidas no laboratório, mais resistentes, que crescem mais rápido, né, e uma discussão sobre os efeitos dessa transgenia, dessa biotecnologia na natureza daqui a alguns anos, né? Então, o que a gente está comendo, né? Quais são os efeitos desses novos seres vivos colocados na natureza, né? Bom, esse é um panorama, um overview aí sobre o Brasil e a questão ambiental. Só que nos últimos 2 anos, né, no governo do presidente Jair Bolsonaro, a temática ambiental acabou ocupando um outro lugar nos noticiários, né? Justamente porque a gente teve, nesses últimos 2 anos, um aumento, né, expressivo aí dos casos, dos focos de incêndio em vários biomas do território brasileiro. Aí a gente pode ter uma discussão se existe negligência por parte do governo ou se é uma própria circunstância natural
de períodos mais secos, né, de mais estiagem, que a gente não tem chuva, então acaba tendo mais incêndio, né? Então, em função de uma posição muitas vezes controversa do atual governo em relação à temática ambiental, a gente vem perdendo incentivos, né, investimentos internacionais na área ambiental, né, por exemplo, o Fundo Amazônia. Então, pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha ainda mais dificuldade para aparelhar, né, para comprar equipamentos e capacitar mais homens para combater os incêndios na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, enfim, outros biomas no país. Então, alguns dados aqui que mostram a comparação dos focos de queimadas sempre do primeiro semestre de cada ano, desde 2008 até 2020. A gente percebe que 2020 está mais alto, né, do que nos últimos 12 anos. A gente teve outros anos altos também, como 2018, que foi do governo Temer, né? 2010 ainda do governo do presidente Lula. Então, mas percebam que 2020 há uma curva um pouco maior, né? Comparando-se os primeiros semestres dos outros anos. E aqui, pessoal, o alerta de desmatamento no ano de 2019, a gente não tem esses dados consolidados ainda em 2020, porque o ano ainda está acontecendo, mas percebam, pessoal, que a gente tem uma grande quantidade de alertas aqui na Amazônia brasileira, uma quantidade muito grande, né, também no nosso Cerrado. Aqui no Pantanal, a impressão que se dá é que o ano passado tinha muito menos foco do que esse ano. Esse ano foi, para a história do Pantanal, o ano de pior, né, piores números em relação aos focos de incêndio. E, de fato, a gente, atrelado à pandemia, né, em que houve um olhar mais focado nas questões da pandemia, a impressão que se dá é que a pauta ambiental ficou em segundo plano e, mais uma vez, passamos a ocupar o noticiário internacional com uma imagem muito negativa, né, em relação à inércia, à tomada de decisões no combate ao desmatamento. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se encontra num próximo vídeo. Um grande abraço.